Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Crisóis de Purificação. Há um texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que é Jeremias capítulo 9, verso 7, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Na continuidade daquilo que estudamos ontem, quando vimos que o Senhor Deus, como um pai amoroso, ele às vezes acaba tendo que ser um pouco mais firme, ele tem que chamar a atenção, ele tem que provar e às vezes até mesmo castigar o seu povo, os seus filhos, exatamente pelo fato de que o melhor que o universo possa pensar para a raça humana é o que o Senhor Deus tem preparado para os seus filhos. Assim como nós, seres humanos, temos sonhos, temos projetos para os nossos filhos, o Senhor Deus tem o melhor para nós. E como ele sofre quando vê os seus filhos seguindo por um caminho de autodestruição. Você pode ter a certeza de que se decidirmos seguir por um caminho de autodestruição, nós poderemos fazê-lo. Entretanto, Deus fará todo o possível para tentar, de alguma maneira, chamar a nossa atenção, para escaparmos dessa situação. O crisol que é apresentado aqui hoje é o crisol de purificação. Mais uma vez, aquela mesma figura que já apareceu na lição da semana passada. O crisol que é aquele instrumento que é capaz de aguentar grandes temperaturas, altas temperaturas, e que o bom metal, o ouro, a prata, pode ser colocado dentro dele, passar por um processo no qual, em altas temperaturas, todo o processo de impureza se separa do bom metal, e então o metal precioso ele fica completamente pronto para ser utilizado sem qualquer tipo de impureza. Não é fácil passar pelo crisol, é passar por altíssimas temperaturas, e essa figura é a figura do sofrimento. Às vezes, na nossa relação com Deus, Deus, literalmente, ele permite que o sofrimento venha sobre a nossa vida. E existem 3 razões que são apresentadas aqui no nosso guia de estudos hoje, pela qual a prova e o refinamento divinos acabam envolvendo uma ação, talvez, um pouco mais drástica. E essas 3 razões pelas quais essa prova e ao mesmo tempo o sofrimento podem parecer um crisol, elas são as seguintes. A primeira delas, nós experimentamos a dor à medida que Deus ele permite que as circunstâncias chamem nossa atenção para o nosso pecado. É aquela velha situação. Imagina aqui a cena. Através da Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Deus se revelou à humanidade. O Senhor Deus colocou diante da humanidade todo tipo de circunstâncias, de situações que pudessem chamar a atenção do ser humano. Fazer com que o ser humano se voltasse para o Senhor Deus. Quantas são as palavras preciosas que aparecem dentro do contexto bíblico nos apontando a direção que a gente deve seguir. Textos que mencionam o grande amor de Deus. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Enfim, todo tipo de textos como, por exemplo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, ao mesmo tempo, textos que mencionam o perigo do pecado. O pecado, ele traz sofrimento, destruição e morte. E é exatamente para que esse tipo de situação, de circunstância, não seja uma realidade na nossa vida, que o Senhor Deus nos alerta para os perigos que nós podemos correr. Então, diante dessas circunstâncias, o que é que Deus ele vai fazer? Quando ele esgota todo tipo de mensagem que ele enviou, todo tipo de revelação que ele deu, para que nós soubéssemos qual é o seu caminho, qual é a sua vontade e, acima de tudo, quais são os perigos que nós corremos quando vivemos uma vida em pecado. O Senhor Deus assim, vou ter que tentar chamar a tua atenção de uma outra maneira. As revelações de amor, as revelações de cuidado, de carinho, de amparo que eu dei na minha palavra não estão conseguindo chamar a tua atenção. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer então. Aí ele permite que o sofrimento venha. E às vezes o sofrimento vem e nos coloca para poder pensar.
A atenção que não foi chamada para a Bíblia, a palavra de Deus, acaba sendo atraído, acaba sendo alcançada através do sofrimento. Você já reparou que na hora do sofrimento até o ateu lembra de Deus? Quantas são as histórias que nós ouvimos de pessoas que nem acreditavam em Deus, mas que na hora do apuro dizem: Deus, será que você está aí? Se você está aí, lembra de mim. E nessa altura, quando a atenção é despertada para Deus, o Senhor Deus consegue de novo trazer a pessoa de volta para a sua revelação. Quantas são as histórias de pessoas que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram contra a palavra de Deus, mas que quando passam por dificuldades e provações acabam se voltando para o Senhor. Portanto, a experiência de crisol, a experiência de sofrimento, a primeira coisa que faz é chamar a atenção da pessoa de volta para Deus. Ainda existe aqui uma segunda situação. Nós nos angustiamos à medida que nos sentimos pesarosos pelo pecado, que então enxergamos claramente. Quando você enfrenta a dor, o sofrimento, quando passa por essas circunstâncias, quando o Senhor Deus permite que elas venham, e você consegue, pronto, a tua atenção foi chamada para Deus e para a sua palavra. Aí então você percebe, puxa, eu estou errado, estou em pecado, não devia ter feito isso, meu Deus, e agora o que eu faço? Ontem eu citei o exemplo de Davi. Veja, por exemplo, o Salmo 51. Que salmo lindo é esse? Um salmo que foi escrito por Davi quando a sua atenção foi conquistada por Deus, o Senhor. Ele vivendo de forma clara e ao mesmo tempo em rebeldia contra Deus, porque estava vivendo de forma aberta no pecado, e um pecado puxando o outro, e mais outro, e mais outro. Quando finalmente veio a palavra do Senhor até ele, e ele entendeu, opa, pequei, eu pequei. Nessa altura ele se volta para o Senhor e ele diz, Senhor, lava-me com ensopo e ficarei limpo. Purifica-me, porque eu quero ficar mais alvo do que a neve. O indivíduo percebe a malignidade do seu pecado. E às vezes essa percepção ela só acontece quando o indivíduo está passando pelo crisol. E finalmente, nós nos frustramos ao tentar viver de forma diferente e não conseguir. Quando você passa pelo crisol e você, primeiro, tem a sua atenção voltada para Deus. Segundo, você percebe o pecado. Terceiro, você entende, eu não consigo mudar. Então só tem uma coisa que vai acontecer como consequência. Vamos nos voltar para o Senhor Deus. Vamos buscar dele a solução para os nossos problemas. No fundo, tudo que Deus quer é que nós andemos com ele. Então, independente das fraquezas que você tem, independente do tipo de frustração que você viva, independente do tipo de dificuldade que você tenha, independente de quantas vezes você peque, se há uma coisa que você não pode deixar de fazer, é de andar com Deus. Porque quando você decide andar com o Senhor Deus, o que vai acontecer como consequência? O Senhor Deus, ele vai te guiar por caminhos que mais cedo ou mais tarde te levarão à vitória. Mas a vitória, ela só vem do Senhor. A vitória, ela só vem da parte do Senhor. Por isso, às vezes, esse processo de sofrimento que o Senhor Deus permite que acabe vindo sobre nós, ele é importante por essas razões. Porque às vezes a nossa atenção só vai ser atraída para ele através do sofrimento. Nós só vamos entender a malignidade do nosso pecado através do sofrimento. Só vamos entender que não somos capazes de alcançar uma mudança por nós mesmos através do sofrimento. Aí então nos voltamos para Deus. Então, antes que você tenha que passar por uma situação como essa, qual é a melhor coisa a fazer? Busca o Senhor e anda com Ele todos os dias, todos os momentos. Não negocie. Você não pode negociar. Pode negociar qualquer outro tipo de compromisso. Estar na presença de Deus e andar com Ele é algo que não se pode negociar. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que me ajudasse a viver essa realidade e a entender isso. Você quer se juntar a mim? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que mesmo quando permite que dor, sofrimento venham sobre a nossa vida, é sempre por uma razão redentiva. Ajuda-nos a entender as lições que precisamos aprender. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?